Amigas e amigos, depois da senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, foi a vez do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, ser vítima de pancadaria da direita dos golpistas. Que essa ideia que eu tenho falado aqui há muito tempo, desde que eu comecei a analisar a Operação Lava Jato, que é a ideia de seita, eles criam esses fanáticos, esse fanatismo, que agora eles perceberam que esse é um argumento forte, porque quando a pessoa fica defendendo determinadas ideias, determinadas teses de maneira cega, com abstração cega, sem fundamento na realidade, isso acaba virando fanatismo, seita. E eles tentam dizer, eles criar, a gente não pode subestimar o marketing nazifascista. Eles criaram esse epíteto aí de petista, todo mundo que é contra o golpe é petista. Isso circulava na boca dos cachorros loucos, dos bolsonaristas da vida, aí, dos MBL da vida, esses grupelhos fascistas, antagonistas da vida, esses corruptos, comprovadamente corruptos, circulava aí que é o submundo, que se abastecia das abstrações cegas da mídia, para fazer exatamente esse proselitismo, esse fanatismo. Isso agora a mídia assumiu como discurso oficial, que é atribuir aos outros o que é a laia, que segue eles, essa turma que segue eles, e que é ser o espírito de seita. Repito, eu destrincho isso aqui há mais de um ano que eu comento isso aqui, vou explicando, inclusive com fundamentação histórica, como isso se formou na Rússia czarista, da perseguição aos judeus, que depois foi assumido como política de Estado no regime do Adolf Hitler, no nazifascismo, e consequentemente tem um esquema de mídia, que a mídia medeia uma ideologia, e vai empurrando essa ideologia goela abaixo da chamada opinião pública, que é a opinião privada, de clube privado, desse mundo da corrupção, mundo da lama. Então é importante que a gente tenha isso em consideração para não cair nessas arapucas, nessas armadilhas. Dizer a verdade, nós temos a verdade do nosso lado, nós temos os fatos, nós temos a história, nós temos a realidade, portanto, basta se apegar à realidade. É desnecessário ficar fazendo proselitismo, pregações, isso é coisa que cabe a eles fazer, porque eles não têm fatos, não têm verdades, não têm a realidade do lado deles, eles só podem ficar repetindo mentiras e mais mentiras e criando essa legião de fanáticos, criando essa seita, a seita lavajatista. É rigorosamente isso. Esses juízes, por exemplo, aí do espectro da Operação Lava Jato, são três, que são aí, o vértice é o Sérgio Moro, e tem aí esse Valisney, que é lá de Brasília, que ele não aparece tanto. E tem o Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, que é boca e roto, inclusive se gosta de dizer que ele lê a Bíblia, que ele segue a Bíblia, que não sei o quê. Que é típico desse tipo de gente que eu tenho falado aqui reiteradamente. Isso é importante, a formação dessas seitas, a utilização da fé do povo. A manipulação da fé do povo, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com quem professa uma crença ou uma filosofia, coisa do tipo. Isso que faz Marcelo Bretas e seus asseclas, isso é manipulação da fé do povo. Isso é coisa do diabo. Não tem, pela lógica bíblica, estou dizendo aqui. Não estou fazendo aqui também nenhuma abstração das crenças, das religiões. Pela lógica bíblica, isso é coisa do diabo, diabólico, infernal. Para a gente entender, estou aqui fazendo uma breve explicação sobre esta lógica, para a gente entender que na Bíblia tem isso aí, o bem contra o mal. Então, consequentemente, é necessário criar o mal, para alguém se arvorar o porta-voz do bem. É uma lógica que se manipula muito por aí, ao longo da história se manipulou muito isso. E o que essas seitas fundamentalistas fazem é exatamente isso. Não tem nada a ver com a fé, com quem acredita, com quem professa a religião de maneira honesta. Isso é outra coisa. A pessoa assume uma doutrina cristã ou outra doutrina qualquer de outra religião, como conduta de vida, pelo lado do bem, pela bondade, para praticar a bondade. Isso aí é para praticar a maldade. Marcelo Bretas e sua turma. Isso é para praticar a maldade. Portanto, pela lógica bíblica, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. E ele sai, é lógico, infringindo inclusive as regras que os juízes devem falar nos autos, devem se recolher
né, aos fatos, ao que diz a lei, o que tem de prova, não ficar fazendo proselitismo, batendo boca. Ele falou aí no Twitter, respondendo ao senador Lindbergh Farias, possivelmente também a Gleice, que é só impressão ou há senadores da República conclamando o grupo de pessoas para atos de violência. Não creio que isso seja um padrão racional do Estado Democrático de Direito. Primeiro, que ele não tem autoridade para falar no Estado Democrático de Direito. Né? Segundo, que ninguém convocou ninguém para a violência, nem a Gleice, nem o Lindbergh. Né? O que eles disseram é outra coisa. Lógico que é isso, né? A gente tem que conter, né, o proselitismo, se apegar à verdade, aos fatos. Né? Explicar, por exemplo, o que significa, o que representa, quem são essas seitas de fariseus, né? O que é essa seita de fanáticos lavajatistas, né? O que são os fatos, né? Qual é a acusação que se faz contra o ex-presidente Lula e todo o seu entorno, todo o seu espectro. Qual é a lógica do Estado Democrático de Direito? Qual é a história do Brasil? O que é a estrutura social brasileira? O que são as classes sociais brasileiras? Quais são os interesses? Como a nossa sociedade se formou no processo histórico? E a gente identifica claramente quem são os vigaristas e picaretas. E quem é o povo? Quem tem ideias a favor do povo? Quem tem ideias contra o povo? Ideologia? Luta de classes? Basta isso. Não precisa ficar ultrapassando essas fronteiras, né, dos fatos da realidade. Né? Esse é um fato da maior gravidade, né, porque isso acaba dando munição para esse tipo de gente. É tudo que eles querem. Fazer isso que o Marcelo Bretas está fazendo aqui. Tudo que eles querem é exatamente isso. Motivos para fazer esse tipo de coisa. É impressão minha ou os senadores da República conclamando o grupo de pessoas para atos de violência? Quem conclamou para atos de violência? Concretamente, analisando o que disse os dois senadores. Repito, foram comportamentos, no meu ponto de vista, infelizes. Não se deve dar munição para esse tipo de gente de baixo nível, de baixo calão, de baixo extrato moral. O Lênio Luiz Streck, que é um jurista aí, um professor, né, conceituado, ele escreveu um artigo muito interessante na revista Consultor Jurídico, que ele fala aqui de uma resposta que um professor chamado Rogério Dutra deu a um texto que ele escreveu, né, que ele diz aqui que cunhou uma expressão interessante, o jurista lava-jato, que nasceu com as características que simbolizam esse imaginário punitivista, em que a moral substitui o direito, em que os fins justificam os meios. Prossegue ele mais na frente, enfim, o jurista lava-jato assume um lado, o de que os argumentos morais e políticos, que ao fim e ao cabo são moralismos, valem mais do que a própria Constituição. Mas adiante não é por nada que parcela da comunidade jurídica apoia atos de exceção. Já existe até a jurisprudência da crise, existe também a jurisprudência de exceção. Resumindo, é o populismo que rima com punitivismo. Dedo longo, o jurista lava-jato funciona como um novo tipo ideal do direito. Aponta o culpado, depois sai buscando narrativas, pós-verdade, para cobrir o gap entre o fato e a versão construída finalisticamente. Em suma, forjou-se uma lavajatolatria. Interessante essa formulação dele. E isso pega e vira violência simbólica. Delegados já indiciam políticos por intuição. Juízes negam o direito ao silêncio. Membros do Ministério Público negando o direito ao silêncio. É o caso aí do enfrentamento que teve... Eu publiquei o vídeo agora há pouco aqui. O enfrentamento do advogado do Bendini, né, com o representante do Ministério Público, Ataíde não sei o quê, né, que é um boquirroto típico da Lava Jato, né, e o advogado do Bendini foi para cima dele. Interessante, a partir do 22... da contagem aí do vídeo do 22, né? E o Sérgio Moro dando os gritinhos dele, como sempre, né? E querendo aparecer como se fosse o árbitro da contenda e dando razão no fundamental, dando razão para o boquirroto da Lava Jato, que afrontou a Constituição. Está aqui, só dar uma olhadinha, né? Que aí ele diz que o nome dele é do advogado é Alberto Zacarias Toron, o do promotor, eu não me recordo, Ataíde alguma coisa. Prossegue aqui o Lênio dizendo, prende-se com base em enunciado feitos em workshop. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, teve que detonar um deles por liminar. Para quem não entendeu, a Lava Jato
seitolatria se transformou em uma ideologia, seita que eu falei aqui, em uma teoria política de poder, e assim quem mais sofrerá são aqueles que menos condições têm de se defender. Eis o paradoxo dessa postura. Também dia desses ouvi um jurista com esse perfil dizer em palestra vestido a rigor: não há verdades, tudo é relativo, a verdade é a verdade da justiça, e todos aplaudiram, diz o Lênio. Para começar, o autor é um mentiroso, confesso, porque se há verdades, o que ele acabou de dizer também não é verdadeiro. O que está por trás deste tipo de afirmação? Simples, é que por não existirem verdades, tudo pode ser dito. Tudo é narrativa. Logo, a prova judicial será uma narrativa, crença ou probabilismo, e será verdadeiro aquilo que a vontade de poder dirá. É a seita fascista, nazifascista que eu tenho falado aqui. Ele destrinchou muito bem isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.